Olá pessoal, bem-vindos à aula 16 do curso de Análise 3 e nessa aula nós falaremos sobre o Teorema de Stokes. Vamos lá? Bom pessoal, antes de partirmos para o Teorema de Stokes, vamos analisar essa observação, né? No que se segue, a integral de ômega sobre o bordo de m é a integral da forma i estrela de ômega, ou seja, o pullback de ômega por i, né, ao longo da superfície bordo de m, onde i é a inclusão, né, do bordo de m em m, certo? Então a gente vai usar isso na demonstração do Teorema de Stokes, né, que é, por sua vez, o seguinte: seja ômega uma forma diferencial de grau m minúsculo e de classe C1, com suporte compacto na superfície orientada m maiúsculo, de dimensão m mais 1 e bordo, né, parcial m. Então, a integral de dômega sobre m é igual à integral de ômega sobre o bordo de m. Certo? Como é que a gente demonstra isso? Bom, gente, né, a gente pode supor, né, inicialmente vamos fazer essa redução, né, a gente pode supor que ômega possua suporte compacto, né, na imagem de uma parametrização positiva, né, φ, que sai de U0 e chega em U, né, de classe C1, onde esse U0 é um aberto do semi-espaço H0. Né? O resultado geral a gente usa linearidade e partição de unidade. Né? Então a gente já fez isso, né? A gente já usou esse argumento, então vamos usar aqui também. Certo? Então, dessa forma, gente, ó, se você toma x igual a φ de U, né, que está em U, né, nessa vizinhança, então a gente consegue escrever ômega de x como sendo somatório de igual a zero até m de menos 1 elevado a i, né? A i aplicado a u, de u0, o edge, né? Produto exterior, 3 pontinhos, produto exterior, dui omitido, né? Produto exterior, 3 pontinhos, produto exterior, dum. Certo? Então, lembrando que esse menos 1 elevado a i aqui, a gente já usou esse argumento, né? Que é só para corrigir na hora que formos calcular o diferencial dessa forma aqui, né? Para a gente se livrar do sinal. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que d de ômega aplicado a x é o somatório de i igual a 0 até m, né? Das derivadas parciais de de ai com relação a ui, né? Aplicado a u, du0, exterior, 3 pontinhos, exterior, dum. Bom, pessoal, com essas coisas em mãos aqui, vamos dividir o teorema, a demonstração do teorema, desculpa, em 3 casos. O primeiro caso é o mais simples, é quando o suporte de ômega não intersecta o bordo de m, certo? E aí, com isso, a gente consegue ver ômega como uma forma, né, na superfície m menos o bordo de m, né? Ou seja, na superfície sem bordo. Né? E aí é que a gente já viu um resultado, né, nas aulas anteriores, que a integral de d ômega, né, sobre m, nesse caso aqui, vai ser zero. Certo? A gente pode usar aquele argumento lá para verificar que essa integral é zero. Além disso, gente, como o suporte de ômega não intersecta o bordo de m, então i estrela, né, se você olhar a inclusão, né, do bordo de m em m, né, se você faz o pullback aqui, o i estrela de ômega, ele vai ser zero. Certo? Então, se você integra essa forma, vai ser zero também. Certo? Portanto, as integrais coincidem, né? Tanto a integral de ômega no bordo de m como a integral de d ômega em m, né? Ambas são zero. Então, o resultado é válido nesse caso simples. Né? O segundo caso é onde o suporte de ômega intersecta, né, o bordo de m, e m mais 1, né, m minúsculo mais 1, né, é maior ou igual que 2. Certo? E aí, gente, a gente vai usar, né, aquele argumento que a gente sempre usa, né, de estender, pegar um bloco, né, que contenha o domínio da φ, né, o zero, os KIs aqui, né, como sendo o produto cartesiano, né, desses intervalos aqui sem o índice i, né, e a gente redefine as funções envolvidas, né, completando com zero, né, e aqui com um detalhezinho. O beta zero a gente pode escolher como sendo zero. A gente vai escolher como sendo zero. Por quê? Lembre, gente, o zero ele é um aberto do semi-espaço H0. O H0 é o semi-espaço formado por todos os pontos, né, do Rm mais 1, onde a primeira coordenada é menor ou igual que zero. Certo? Então, o zero também. Né? Todos os pontos do zero
eles possuem primeira coordenada menor ou igual que zero. Então a gente pega o beta 0, né, que é a primeira coordenada máxima, né, como sendo zero. Tudo bem? Então só com esse adendo. Certo, gente? Então, se você pega x igual a φ de u, né, u no bordo, né, de u0, né, ou seja, 0, u1 até o m, a gente tem 3 detalhezinhos aqui importantes. Primeiro, gente, ó, o K0, né, ele é um subconjunto do Rm via identificação, né, contém o φ-1 do suporte de I estrela de ômega, certo? O segundo fato é que se você olhar para o espaço tangente, né, do bordo de M no ponto X, né, esse X aqui, ele vai ser gerado por esses vetores aqui, né? Ou seja, você vai pegar aquela base do espaço tangente de M no ponto X, né? Vai tirar só o primeiro vetor lá, né? E você vai ter o resto aqui, certo? Então, com isso aqui, a gente aplica a gente usa esse fato aqui nessa decomposição aqui, ó, tá vendo? E a gente verifica que o I estrela de ômega aplicado a x, ele vai ter que ser a zero, né? De 0, o 1 até o m, du1, exterior, 3 pontinhos, exterior, o m. Tudo bem? Porque basta você aplicar, né, esses vetores aqui, né, da base, né, lá, e você vai ver que o único que não vai zerar, que possivelmente não vai zerar, é o A0, certo? Tudo bem. Claro, né, a gente está fazendo a restrição, né? Certo. E aqui, um outro detalhe importantíssimo é que se você tem, né, para algum índice I, né, de 0 até M, ou algum índice J, né, de 1 até M, a iésima, respectivamente, Jésima, coordenada de V, você pega um V em K, se esse V for igual a αI ou algum beta-J, então V não pode pertencer ao zero, certo? Isso aqui por construção da K, né? E, portanto, ele não pode pertencer ao suporte de φ-1 de ômega. Ou seja, se você aplicar A0, né, em V vai dar zero, se você aplicar A1 em V vai dar zero. Ou seja, se você aplica as funções A no vetor V, né, nessa situação aqui vai ser zero. Bom, pessoal, o único caso que você não tem controle, né, entre aspas, que você não sabe o que vai acontecer, é quando o V, né, a primeira coordenada de V, né, é o beta 0, que é zero, certo? Então, nesse caso aqui, né, ou seja, quando o V for igual a beta 0 V1 até Vm, ou seja, 0 V1 até Vm, pertencente a K, né, então A0 de V pode assumir qualquer valor, tudo bem? Então, com isso aqui em mãos, né, com todas essas coisas que a gente fez, com todas essas observações, a gente pode usar o teorema de integrais repetidas, né? Então, a integrar d ômega sobre m, isso aqui vai ser a somatória, né, de I igual a 0 até m, integral sobre k, né, da parcial AI, parcial UI, u du0 até dum, né, por definição. E aqui a gente usa o teorema de integrais repetida, né, então a gente separa, né, então vai ficar assim, a gente integra de alfa i até beta i, né, o parcial AI com relação ao i, né, aplicar o dui, né, e depois integra sobre ki, né, certo? Com relação às outras variáveis, né? E aqui a gente usa o teorema fundamental do cálculo, certo? E vai tudo zerar. Só quem não vai zerar é o i igual a zero, né? Quando o i for igual a zero, a gente vai ter, né, o termo que vai ter o alfa zero vai zerar, né? Que, né, pelo que a gente já explicou anteriormente, mas o termo que tem o beta zero, que é o zero, né, pode não zerar, certo? Então, essa soma aqui, ela se reduz a essa integral aqui, né, sobre K0, né, A0 aplicado a zero, o 1, 3 pontinhos, o M, du1, dum, só que isso aqui, gente, ó, como o I estrela de ômega é o A0, né, aplicado a 0, o 1, 3 pontinhos, o m, né, du1 exterior, 3 pontinhos exterior, dum, então essa integral aqui coincide com essa, né, por definição, né, e isso aqui, como a gente já falou na observação, logo no começo do vídeo, né, isso aqui é a integral de ômega sobre o bordo de m. Bom, pessoal, finalmente o caso 3 é quando o suporte de ômega intersecta o bordo de m e m mais 1 é igual a 1, ou seja, m igual a 0. Então, o que significa
O ômega na verdade vai ser uma função, né, f, que sai de M e chega em R, de classe C1, de suporte compacto. M vai ser uma superfície de dimensão 1. O bordo de M vai ser um conjunto discreto, que é uma superfície de dimensão 0. Né? Então, basta a gente entender o que significa a integral, né, de f sobre o bordo de M. Então, a gente define dessa forma aqui, gente. Ó, a integral de f sobre o bordo de M é o somatório, né, dessas integrais aqui, né, em cada ponto, podemos dizer assim, né, de f. Essa soma aqui é uma quantidade finita, né, porque f tem suporte compacto. Né, e cada termo aqui, né, cada integralzinha dessa daqui, ó, ela vai ser, por definição, mais ou menos f de xi, né, onde esse sinal aqui ele é tomado conforme a orientação do bordo de M induzida por M, certo? Ou seja, se a parametrização que você escolher padronizada for positiva, que é o caso em questão, então o sinal será positivo. Se a parametrização padronizada φ for negativa, então o sinal será menos, certo? E aí com essas convenções, gente, a gente pode pegar esse caso 3 aí, argumentar como no caso 2 e a gente consegue verificar que funciona também o teorema de Stokes. Tudo bem, gente? Então, com isso a gente demonstra o teorema de Stokes, que é o teorema mais importante da análise vetorial. Certo? E aí uma grande observação, né, que é um ótimo exercício para vocês, né, uma boa pesquisa para vocês, essa observação aqui, ó, o teorema de Stokes resume, né, entre aspas, né, os 3 grandes teoremas do cálculo vetorial, que é o teorema o teorema de Stokes clássico, o teorema da divergência de Gauss e o teorema de Green. Então, o legal é, a gente sabe, né, o teorema de Stokes abstrato, né, que é o caso de formas. Né? O teorema de Stokes clássico, o teorema da divergência de Gauss e o teorema de Green, a gente usa campos vetoriais. Então, a ideia é a gente pegar esse resultado abstrato e trazer para esses casos clássicos aqui, certo? Então, com isso, gente, nós encerramos a aula 16 e o curso de análise 3. Espero, do fundo do coração, que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.